Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Aslan Borba, sou diretor de operações da Zopo e esse é mais um episódio aqui do Zopocast. Hoje comigo estou recebendo aqui o Felipe França, que é da Adon, Isso. agência, é especialista em SEO e estratégias de posicionamento de marca em plataformas de busca e a gente vai bater um papo para que você que tem uma empresa, tem um negócio, está à frente da operação de aquisição de uma empresa, possa poder decidir e aumentar o seu conhecimento se essa pode ser uma estratégia boa para a sua empresa. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. E você? Muito bem, cara, muito Obrigado bem. pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre um assunto que eu gosto bastante. Estou atuando aí no dia a dia. E muito obrigado mesmo pelo convite. Maravilha, cara, maravilha. Vamos lá. Felipe, se a gente fosse explicar para uma pessoa que não sabe, né, o que é SEO e é uma sigla até ruim de falar às vezes e tudo Sim, mais, é sim. muito parecido com outras que às vezes a gente usa aqui no dia a dia empresarial e tudo mais. O que que significa e mais ou menos o que que é essa estratégia? Bacana. Bom, SEO é uma sigla, né, Uhum. que é a otimização para mecanismos de busca. Então, é isso que significa em inglês. Então, o que que é a otimização para mecanismos de busca? É um conjunto de fatores, né, que são executados a nível de marketing digital, né, Uhum. em sites, em redes sociais, por exemplo, para que aquele conteúdo, para que aquele site seja encontrado mais facilmente nos mecanismos de busca. Por exemplo, Google, por exemplo, Yahoo, por exemplo, Bing, YouTube é um mecanismo de busca. Então, SEO é isso, é uma estratégia que é executada para que o cliente seja encontrado mais facilmente e ele alavanque os seus acessos, né? Certo. Maravilha. Ou seja, a gente meio que fazer um serviço de engenharia reversa, tentar entender como esse serviço funciona e o que que o conteúdo, a nossa página, o nosso site, o nosso vídeo tem que ter para que ele performe melhor ali. Exatamente, exatamente. A mecânica é justamente essa, é pensar de uma forma reversa, porque todo o conteúdo que é produzido, toda a otimização, ela é feita com base no que o público está procurando. Então, o Uhum. ponto de partida é a procura. Então, quando eu vou criar conteúdo, eu não falo do que eu quero falar. Eu vou falar do que o público está buscando sobre daquele determinada dor, problema, produto. Então, se eu quero vincular isso ao meu produto, ao meu serviço, eu vou tentar entender quais as dores que ele está buscando para poder aparecer. E aí tem toda a amplitude que a gente pode trabalhar com a jornada de compra, Uhum. porque ele pode procurar e me encontrar em diversas fases. Ele pode me encontrar na fase da descoberta, ele pode encontrar na fase da consideração, na fase da decisão. E tudo isso é comportamento de busca. Então, o conteúdo do site, se eu vou fazer produtos, se eu vou criar mais produtos, se eu vou criar categoria, se eu vou criar conteúdo de blog, se eu vou criar vídeo, tudo é pensando nisso. Em como, o que o usuário está procurando, o que ele quer resolver, como que ele está fazendo essa busca. E aí a gente, então, vai fazer a produção desse conteúdo com base nisso. Aí tem alguns dados, né? Entra um pouco na parte técnica. Uhum. Volume de busca, dependendo do nicho, se for muito concorrido, tem percentuais de dificuldade, se aquele termo ele é mais fácil, ele é mais difícil de eu conseguir resultado. Então, tudo isso é avaliado antes de você montar a estratégia. Certo. Já vamos falar desse ponto que eu acho que talvez não vou dizer nem a curiosidade, mas é talvez ponto de ceticismo de algumas pessoas, ou de talvez achar difícil, achar que não se aplica do ponto de vista técnico, que é mais o como operacionalizar. Mas vamos voltar na tua fala, você comentou algo muito interessante. Essa estratégia de otimização e mecanismo de busca, ela deve ser pensada pela empresa para ser utilizada em todas as fases do relacionamento com o cliente, não apenas na aquisição. Sim, exatamente. Ela deve ser pensada para ser usada em todas as fases. Inclusive, é mais fácil de aparecer, é mais fácil de ter mais volume em fase de descoberta, principalmente quando as buscas são informacionais. Porque antes de fazer a compra, a pessoa está querendo tirar dúvida. Ela está pesquisando como ela resolve o problema dela. Ela encontra um produto que resolve, um serviço que resolve, ela quer saber um pouco mais, ela faz uma nova busca mais aprofundada, como que aquele produto funciona, vai assistir um review, vai assistir um comentário de alguém que já está usando. E aí, quando ela está decidida por aquele produto ou por aquela marca, ela volta, possivelmente ela volta, faz a busca e faz a compra onde está mais barato, onde é mais agradável.
Mas todas as fases a pessoa passa por algum tipo de busca. Legal. Por isso, talvez alguns anos atrás, na verdade faz bastantes anos, a gente viu esse boom, por exemplo, de unboxing, review de produtos e tudo mais, justamente para surfar nessa onda de que apareceu uma família de produtos novos que o público consumidor não está acostumado. Uma lavadora lava e seca. Então, vou primeiro fazer aquelas buscas iniciais, entender o produto, posso lavar todo tipo de roupa? Não posso. Posso secar todo tipo de roupa? Não posso. Aí eu vou ver um vídeo de alguém que usa, que já comprou, alguém tirando da caixa, para ter essa experiência completa antes de tomar a decisão. Então, e talvez até alguém que já usou a garantia, como é que é o pós-venda e tudo Sim. mais. Exatamente. Então, além da pessoa estar no processo de descoberta do produto ou de consideração sobre o produto, ela também tende a confiar mais em outros consumidores que já compraram. Então, ela não quer só ouvir o que a marca tem a dizer sobre o seu produto. Ela quer ouvir como que foi a experiência das pessoas que já compraram. Então, isso conta bastante, né? Em alguns outros casos, em algumas outras indústrias, quem está falando conta bastante. Então, se eu estou pesquisando, por exemplo, sobre criptomoedas, eu quero saber quem que está me recomendando algo sobre criptomoedas. É uma pessoa que entende de fato, que é autoridade de fato. Mesma coisa a saúde, né? Até o Google tem alguns critérios mais elevados com nichos que são relacionados à saúde ou relacionados a dinheiro por conta disso. Quem está falando é alguém que tem propriedade para falar e as pessoas elas estão mais criteriosas para comprar. Então, tudo isso importa. Eles vão descobrir o que a marca tem a falar, mas elas também querem ouvir o consumidor que comprou, elas também querem ouvir se quem está falando é especialista, então tudo isso vai ajudar na decisão de compra. Legal, cara. E dessa tua fala é muito importante para que a marca entenda que parte da construção do branding dela vai passar de deixar que o consumidor conte a experiência de uso e que isso pode ser tão forte quanto a própria estratégia normal ou natural dela de produção de conteúdo sobre a compra daquele produto ou serviço, né? Sim. As empresas já estão descobrindo isso, já estão usando principalmente em rede social, né? Que é o conteúdo gerado pelo usuário. Isso está bem alto, provavelmente 2025 vai estar muito maior, mas as marcas já estão vendo que isso é muito importante. Então, elas podem se beneficiar tanto na parte da descoberta, as pessoas podem conhecer novos produtos e novas marcas, a verem outras pessoas falando, né, um consumidor, um satisfeito, um cliente satisfeito, mas elas também podem contribuir na decisão mesmo de compra, né? Então, tem muita empresa que só ela quer falar de si só, né? Já o primeiro erro, né, é falar muito de si, né? Não falar da dor da pessoa e como que você ajuda a resolver essa dor. Então, fala muito de si. E ela não aproveita isso, né? O consumidor sendo parte da construção do conteúdo ali, que vai ajudar tanto na descoberta como na decisão de compra. Legal, cara, legal. Maravilha. E quando a gente fala desse tipo de estratégia, daqui a pouco a gente vai falar então até de posicionamento, de como buscar a melhor performance para cada tipo de canal e tudo mais. Em geral, antes do que você recomenda, o cenário que você vê no Brasil hoje, como que está a adoção disso por empresas, em especial pequenas e médias empresas? Só as grandes estão fazendo? Tem nichos que se destacam mais, que se destacam menos? Como é que está esse cenário de maturidade? Porque é um tema que eu lembro que um pouco antes do boom das redes sociais, ele era um tema muito quente, era quase o sinônimo, né, de empresa B2B na parte de produção de conteúdo. Foi um tema que deu uma amornada, agora está voltando. Mas como é que está hoje o cenário desse assunto, você como especialista, Felipe? Bacana. Bom, eu leio e ouço falar sobre SEO desde 2011. Comecei na prática mesmo em 2015. 2014 eu comecei a namorar, mas a ter resultado mesmo em 2015 para cá. E desde então a gente vê essas oscilações, né? O SEO já foi declarado como morto aí algumas vezes. E isso é engraçado. Mas assim, a gente vê que ainda hoje muitas empresas não ligam para SEO como deveriam. Então, assim, é difícil classificar porque pequenas e médias empresas, se a gente for ver na definição correta, já são empresas que são um pouquinho maiores de porte, né, de faturamento. Mas, assim, as empresas que estão começando, as empresas que realmente são pequenas, elas ligam para o que está na moda. Elas dão mais valor para isso. Então, é muito mais provável delas estarem no Instagram, no TikTok, do que estarem recebendo tráfego e vendendo pelo Google, né? Orgânico, nesse caso. Então, a gente vê que ainda há uma maturidade muito grande, imaturidade, né? E muito espaço para o SEO, né? Então, isso as empresas que têm uma estrutura de marketing um pouco maior,
elas dão um banho, porque muitas delas, inclusive, têm setor interno de SEO. Então, principalmente os nichos que funcionam online ou boa parte da aquisição é feita online. Então, a gente vai ver isso muito em e-commerce, marketplace, a gente vai ver isso em nicho de imóveis, a gente vai ver isso até em algumas indústrias. Mas, assim, as empresas que têm uma certa maturidade de marketing, elas veem que isso é tão importante que elas contratam times de SEO para atuarem internamente. Uhum. Legal. E essa forte conexão óbvia, né, do SEO com o digital, a empresa tem que ter alguma parte da jornada do cliente acontecendo no digital para que a estratégia funcione. E talvez Sim. eu acho que aí também a gente, dependendo do modelo de negócio da empresa, a gente tem um problema limitante, né? Porque tem empresas com processos ainda muito calcados no tete-a-tete, no relacionamento, e aí faz um marketing muito de awareness ainda, que não ajuda o cliente a dar um próximo passo, e eu não tenho um checkout, eu não tenho um momento que tem uma conversão, alguma coisa. Então, esse passo também precisa ser vencido para que a gente tenha que começar a pensar numa estratégia para que essa conversão, seja para uma compra ou para uma captura, seja otimizada, né? Sim, sim. É assim, eu acho que, na verdade, eu não sou conhecedor de todos os segmentos de empresas que existem, mas quando a gente fala de SEO, a gente está falando necessariamente de busca. E no caso do Brasil é Google, né? Porque 95% da busca é feita no Google, e então os outros mecanismos ainda são meio irrelevantes para o brasileiro. O Bing deu uma aumentada, né, com a Microsoft e tal, mas ainda é o Google a principal. E quando a gente fala de Google, a gente vê que todo mundo usa Google, independente do nicho que ele vai comprar ou que ele vai vender. Então, faz parte da vida das pessoas. Então, assim como quando eu penso no digital, naturalmente me vem a ideia do smartphone, e eu quero pensar que a minha estratégia digital, ela tem que ser vertical, ela tem que ser mobile, ela tem que ser smartphone. Assim, é a mesma coisa com o Google, as pessoas usam o Google. Então, em algum momento, mesmo que a compra aconteça offline, mesmo que a compra aconteça presencial, em algum momento o cara vai estar no Google. Isso as empresas pequenas acabam não pensando dessa forma e perdem muita oportunidade. A empresa pequena, se ela for local, ela se beneficia muito pelo Google Maps, que é o Google Meu Negócio, mas é conhecido como Google Maps. Então, ela pode se posicionar, ganhar da concorrência no seu local, ali, ser uma relevância do seu local. É uma forma de busca orgânica, né? Ela aparecer na frente do concorrente. As outras empresas também. Pode ser que ela não faça todo o processo de marketing e vendas no online, mas ela pode se beneficiar em algum momento do Google. Agora, se vale a pena, que talvez seja a questão. Porque às vezes a empresa, o ticket dela é muito pequeno, às vezes não vai vir cliente o suficiente ou de qualidade pela busca. Aí ela tem que ver se é mais viável ela investir nesse canal como um canal relevante para o marketing dela. Seria a minha única dúvida. E não se o cliente dela vai estar no Google, porque provavelmente ele vai estar em algum momento. Maravilha. Pode ser que, inclusive, quem está nos assistindo está nos assistindo porque fez alguma busca sobre esse conteúdo, sobre alguma coisa correlacionada para estar assistindo aqui agora. Então, Sim. Isso é bem provável, altamente provável, inclusive. Você comentou uma coisa interessante. Até, por exemplo, esse posicionamento usando o Google Meu Negócio, até para ver. Nós estamos numa cidade que é muito famosa pelos restaurantes não abrirem no final de semana. Às vezes, domingo, eu tô com a minha mulher e a gente pensa, o que está aberto hoje? Eu vou lá e é a primeira coisa que aparece. Quando você pesquisa no Google sobre o que está aberto hoje, vai aparecer algum negócio. É incrível a quantidade de lugares que só não completaram um perfil e não tem todas as informações. Então, é bem... parece que em alguns segmentos, se você fazer um pouquinho acima da média, você realmente vai ter mais... não vou dizer conversões, mas de fato uma busca genuína por aquela questão, tá? Você comentou no final da tua fala sobre que talvez teria que entender com a empresa se a conta fecha. Isso. Quais são os investimentos que a empresa precisaria ter? Por que surge essa preocupação? Porque, falando de uma forma bem leiga, né? Quando a gente pensa em duas opções principais, assim, eu produzir um conteúdo que é um pouco mais orgânico versus trabalhar com anúncios, me parece que o anúncio sempre é mais caro ou mais difícil de se pagar. O que são os custos que eu tenho que avaliar? Como é que eu avalio o retorno sobre investimento de uma estratégia de SEO? Ok.
O anúncio ele acaba sendo mais caro, é que depende do objetivo da meta e tal, mas o anúncio acaba sendo mais caro porque normalmente está vinculado à prestação de algum serviço, então a empresa tem um custo com o prestador de serviço e mais o custo da mídia que ela tem que colocar à parte. E a mídia paga, ela é uma espécie de aluguel, né? Se a pessoa parar de pagar, ela é despejada. Então, tudo que ela plantou, ela ficou 10 anos plantando com anúncio, ela pode ter um ganho de branding, mas se ela parar de pagar anúncio, o anúncio deixa de aparecer. Ela não vai ter algum resultado do anúncio que ela pagou. O SEO não. O SEO, ela consegue ter esse resultado mesmo se ela parar de fazer. Então, se for ela fazer o SEO, se for alguém da equipe ou um terceiro, ela vai se beneficiar disso. Então, no longo prazo, o ROI costuma ser bem positivo por conta disso. Porque no longo prazo, o negócio começa a crescer, você começa a gerar venda pelo SEO. O ROI, ele, além de ser alto, faz com que o custo de aquisição de cliente também caia. Porque se você somar todos os canais e fizer a média, se o cliente do SEO está vindo de graça, teoricamente, esse CAC também cai. Então, o ROI costuma ser bem positivo. A forma de medir é da mesma forma que é feito com o tráfego pago, as ferramentas que a pessoa usa de medição. Tem algumas dificuldades dependendo do como que a jornada do cliente dele funciona. Já vou falar sobre isso. Mas é feito com as mesmas ferramentas. Então, você mede ali o investimento que você faz, mensal, por exemplo, com o prestador de serviço, com o consultor, com as horas do seu time, e você tenta mais ou menos calcular quanto que deu de retorno. Tá? A questão que eu falei que talvez é difícil de medir é quando a jornada ela acontece em muitos dias, a jornada de compra. Então, a pessoa, às vezes, ela faz a descoberta daquela solução, ela está procurando resolver um problema. Ela faz a descoberta daquela solução via Google, via SEO. Então, que tipo de creme que eu uso no inverno para não ressecar tanto a minha pele? Ela descobre algumas coisas. Só que ela não compra, ela vai embora. Aí, quando ela volta, e ela já descobriu uma marca, um produto, ela vai no Google, por exemplo, faz a pesquisa de novo. Pode ser Instagram, mas eu estou citando um exemplo do Google. Faz a busca paga, clica no anúncio pago e faz a compra. A atribuição da conversão vai para a busca paga. Mas na jornada de compra, o SEO teve um seu papel fundamental na descoberta. Entendi. Talvez esse cliente não ia comprar, se não tivesse descoberto aquela marca pela busca orgânica. Então, isso às vezes é difícil de medir. Quando a jornada acontece multicanal e multidispositivo, uma hora o cara busca no celular. Acontece muito na Black Friday, né? A galera fica no celular vendo promoção o dia inteiro, quando vai passar o cartão, vai no desktop, passa o cartão, e isso às vezes acontece durante o mês inteiro. Então, ele pesquisa num dia, vai no YouTube, vai no Instagram, vai pedir dica de amigo, volta no Google. Então, às vezes é difícil dar a atribuição correta para o SEO, né? Não é tão simples. Mas a gente tenta, né, fazer da melhor forma possível, utilizando tecnologia, utilizando ferramenta, utilizando parametrização. Legal. Ou seja, dentro da jornada de compra desse cliente, do mapa dele ali, que se a gente fosse construir, ali no início, entre eu tenho o problema e quais são as empresas que vão me ajudar a resolver o problema, essa decisão ele meio que tomou via busca orgânica. Isso. Mas a conversão, o anúncio sexy, a oferta tentadora veio pelo anúncio. Exatamente. Entendi. E aí traquear isso às vezes é difícil, né? Até porque, principalmente o pessoal do anúncio, às vezes eles são muito ousados, vamos dizer assim, e você pega uma fonte de um lugar, joga no outro, faz remarketing e tal. Então, às vezes o objetivo é esse mesmo, né? Sim. É que a conversão venha depois por esse ponto, né? Sim. Então, realmente, ter uma boa política de traqueamento, de UTMs e tudo mais para garantir que esse lead que veio do lugar certo e tal, realmente é importante para a gente conseguir entender, até para que as empresas não cometam injustiça e de repente do nada, o que aconteceu que secou a fonte, né? Você parou de olhar para o lugar que era o gerador de demanda, né? Isso, exatamente, né? Para ter essa clareza, essa visibilidade dos canais e saber onde ele pode alocar mais esforço, mais dinheiro, talvez. Então, é bem importante. Não estou dizendo que é fácil, mas é bem importante ele ter essa visibilidade. Acontece muito também ter um aumento tanto de busca como de conversão por busca por marca. E aí ele não tem a noção exata de como que aconteceu esse aumento da procura pela marca. Só sabe o que está acontecendo. Então, e aí normalmente acontece pelo branding, pelo SEO, por outras fronts. Se ele tem parceria com o influenciador, também pode acontecer. Se ele tem parceria com o influenciador e não usa alguma forma de identificar, por exemplo, um cupom de desconto,
Fica difícil dele metrificar isso. Ele só sabe que está aumentando, mas não sabe o que está gerando. E aí, normalmente, a atribuição é do último clique, né? Da campanha ali, ele não consegue medir. E também quando a pessoa faz a pesquisa pelo SEO, faz a pesquisa no Google, ela entra, descobre o site, ela entra no site, ou ela entra no vídeo e ela vai embora. Então, você não tem aquele lead para fazer o tratamento correto. Então, também é difícil, é desafiador por conta disso. É verdade. É verdade. Não tem a CTA ali que garante essa captura, né? Entendi. E até você comentou ali do ROI, eu acho que um ponto também, agora que eu vou falar, me corrija se eu estiver errado, é palpite. Eu tenho o feeling que demora mais tempo para dar resultado. Porque, como você fez a analogia entre alugar e construir, né? Então, se eu for alugar uma casa, eu pago caro, mas eu tenho a chave no mesmo dia. Eu não alugo uma casa para ela estar disponível em julho do ano que vem, salvo... Sim. Sei lá, Dubai, umas coisas de loucura assim. Agora, se eu for construir, não. Eu tenho que, de fato, seguir todos os processos, etapas, métodos e por aí vai. Existe, de fato, essa percepção e até por isso que talvez, dependendo da empresa precisa de caixa mês que vem. Não vai ser talvez isso que vai salvar o mês, a meta do time e por aí vai. Exatamente. É demorado, né? Um processo de médio a longo prazo. Principalmente para você começar a ter uma venda relevante. Para ter resultado, às vezes, com um mês, você já consegue ver alguma coisa acontecendo. Legal. Mas não significa que ele já está se pagando. Então, demora. É uma construção mesmo de médio a longo prazo. Tudo vai depender da concorrência. Porque são vários fatores. São mais de 200 fatores que influenciam no SEO. Então, quanto maior for a concorrência, mais difícil vai ser e, consequentemente, mais demorado vai ser, né? Um dos critérios é o próprio Google que faz essa distinção, essa classificação, né? Que é tempo de domínio, que é relevância daquela marca, não só do site em si, mas fora do site. Então, ele consegue avaliar todos esses critérios. Ele consegue avaliar a autoridade que o site tem, a autoridade do domínio, de quem está falando. Ele consegue ver a relevância do que está sendo falado, do conteúdo em relação à busca. Então, tem uma relação direta de intenção de busca com o conteúdo, para ter essa relevância. A experiência do usuário no site. Então, tudo isso leva tempo, é uma construção. A percepção do Google da tua autoridade é uma construção. Mas ela é muito benéfica no longo prazo. Então, assim, o pequeno, normalmente, ele tem um problema de mentalidade, porque ele não consegue ver o potencial que o SEO pode ter para ele. Mas ele também tem um desafio do caixa, igual você comentou. Então, às vezes, ele não consegue bancar 2, 3 estratégias simultâneas. E aí já que o SEO talvez demore a dar retorno para ele opta por uma coisa que vai dar um retorno mais rápido, só que ele continua apostando só naquilo. Eu tenho um cliente, uma história de um cliente, que ele cresceu bastante, ele está hoje indo para a 4ª unidade na área da saúde, e ele foi um dos poucos clientes que eu comecei a atender, aquele pequeno, e ele teve uma mentalidade bem interessante de reinvestir. Legal. Então, ele não tinha caixa para bancar várias estratégias, ele apostou em uma. E conforme ele ia faturando, ele ia reinvestindo e aumentando o marketing dele. Então, ele começou a aumentar os canais de marketing, canais de aquisição. E SEO foi um deles, né? Eu cheguei a entrar depois que ele tinha feito um teste com uma grande empresa aí de conteúdo. Eu não vou citar o nome, mas ele tinha feito um teste de 1 ano, porque tem que ser 1 ano de contrato, e não deu certo, não deu resultado nenhum. A gente começou a trabalhar, ele entendia que ia ser uma plantação, a gente ia ter que plantar para colher no futuro. Em 5 meses começou a dar resultado bem interessante, relevante, e depois de 1 ano, resumindo, a gente saiu de 400 acessos mês para 40 mil. Acho que o pico do 40 mil, se eu não me engano, foi em 8 meses. Aí sim que começou a trazer um retorno de venda interessante. Então a gente já viu a escala de faturamento do cliente. A gente já viu ali no 5º mês, tá dando resultado, tá legal, estamos no caminho certo. Mas a venda mesmo demorou um pouco mais de tempo. Então tem gente que não consegue esperar 8 meses para começar a ter o retorno. Mas agora, o resultado disso, depois de 3... A gente já está há 7 anos junto, desde 2017. Está indo para 8. O resultado disso. Hoje ele é o primeiro em praticamente todas as buscas transacionais. Ele continua ali no patamar de ter muitos acessos orgânicos também informacionais. E ele está faturando cada vez mais e abrindo unidades cada vez mais. Então ele já sabe que funcionou em Joinville, ele replica em outras cidades. Então começou com Joinville, foi para Araquari, foi para outra cidade, e por aí vai. Legal. Essa mentalidade de reinvestir...
o dinheiro que se obtém em determinadas estratégias sempre funciona. Em geral, ela dá muito certo, não só para marketing, mas também para outras coisas. A gente usa muito isso daí, o cálculo, para dimensionar a quantidade de gente de suporte dentro de um time de TI e tal. É bem legal ter essa mentalidade. Você comentou uma coisa, e às vezes quando eu vejo as pessoas falando de SEO, e é engraçado porque é um assunto que muita gente fala, mas eu vejo poucas pessoas especialistas, assim, igual você. Geralmente a gente tem uma noção superficial e tal. É que existe uma obsessão por estar na página 1 do Google. E eu entendo que talvez durante muito tempo isso foi muito relevante, não que hoje não seja, mas qual que de fato é o impacto de ser um dos primeiros resultados da busca do meu cliente, né? Obviamente, né? Já que cada busca ela é personalizada de acordo com os interesses do usuário e tudo mais. De fato, é vital estar na página 1, a gente já consegue recolher algum resultado só com um reposicionamento, porque eu acho que talvez, posso, mais uma vez, vou chutar, vou fazer uma leitura fria aqui. Eu imagino que quando o cara chega para te contratar, ele vai achar que você está dando resultado quando ele vai lá, busca e ele aparece na página 1, né? Eu acho que o cliente tem esse desejo quando ele vai procurar um especialista nesse sentido. De fato, isso é muito relevante, a gente começa a ter resultado antes. Me explica um pouco esse ponto, Felipe. Sim, acontece muito. Normalmente ele já vem com o objetivo de aparecer bem colocado para algumas palavras que na cabeça dele faz sentido. Uhum. E ele realmente fica fazendo essa busca. E é interessante porque ele joga o CTR para baixo. Porque ele faz a busca, mas ele não clica. Uhum. Então ele faz a busca e diz para o Google, esse resultado não foi tão relevante a ponto de eu querer clicar. Então ele fica realmente ali, até ele aparecer na primeira página, ele fica fazendo essa busca. Mas realmente isso acontece, tá? Que tipo de impacto que isso tem? A palavra depende, né? É difícil de ficar falando isso toda hora, mas faz parte do SEO. Então depende muito se realmente aquela busca vai se contornar, vai se transformar em uma venda. Se não, ela é só uma métrica de vaidade, né? O cara, ele tá com aquela intenção de aparecer em primeiro lugar, mas aquilo não vai gerar nada para ele. E aparecer em primeiro lugar, dependendo do tipo de busca, não é tão difícil. Uhum. Então são vários fatores que influenciam. Às vezes ele está em primeiro lugar por uma concorrência que é quase que inexistente. Está trazendo tráfego que não gera venda, tráfego de curioso, por exemplo. Uhum. Então, isso pode não significar muita coisa. Então, o meu ponto de partida, o meu objetivo final, ele sempre vai ser a venda. Então, esse é o objetivo. Aquela palavra está gerando venda. Então, tem alguns critérios que a gente pode seguir. Se a palavra é transacional, se ela tem potencial de gerar uma transação, uma conversão, mesmo que seja de lead. E se eu consigo acompanhar esse lead até ele fazer a venda final, né? Até ele fazer a conversão. Então, isso vai dar o parâmetro de quais são as palavras-chave mais importantes para eu me posicionar. Tá? É claro que, por outro lado, também ele vai ter o ganho de marca, ele vai ter ele sendo mais encontrado, ele sendo mais visto, ele tem um ganho de marca, porque existe uma percepção de credibilidade do orgânico que às vezes é melhor do que do pago. Não estou comparando os canais, eu estou falando de percepção de autoridade. A pessoa que faz a busca no Google, ela sabe, ela tem uma percepção talvez empírica de que os resultados pagos podem parecer publicidade, qualquer um pode pagar. E o orgânico ele tende a ser uma autoridade, tende a ser um pouco mais relevante. Então, dá uma percepção de credibilidade diferente, ele está em primeiro às vezes. Mas isso aí não significa que ele vá fechar a venda. Então, esses critérios importam. E agora, falando na parte mesmo prática, assim, de estar na primeira página, tem a questão do CTR, que é a taxa de cliques dos resultados. Então, assim como tem no pago, no orgânico também tem uma taxa de CTR, só que no orgânico é por posição. Uhum. Então, se ele está na segunda página do Google, possivelmente ele vai ter menos de 1% de probabilidade de ter clique. Então, começa a aumentar de 1% para cima a partir do 10º colocado. Então, os outros 90% de probabilidade de clique é do 10º colocado em diante. Então, a gente tem ali 1.90, 1.40, isso vai variar também, mas se ele consegue estar em top 3, por exemplo, já aumenta para 18%, aumenta para 28%. Então, a posição que ele aparece vai influenciar na probabilidade dele ser clicado. Então, os top 3, os 3 primeiros, tem muito mais probabilidade. Então, é isso. Se a palavra-chave vai gerar venda, a posição importa porque ele vai ter mais clique e, consequentemente, se aquilo gera venda, é importante, e a percepção de credibilidade para a marca dele. Legal, cara. Então, ou seja, o posicionamento é importante quando existe uma estratégia que leve aquele posicionamento a uma conversão no final.
E aí você comentou até que, inclusive, essa taxa aumenta. Existem softwares hoje, né, que ajudam a medir o interesse e tal. Obviamente, precisa ter um know-how para conseguir manipular bem essas coisas. E você comentou algo interessante, né, que às vezes a busca mais trivial ela acaba sendo uma métrica de vaidade. Não é a busca que o cliente geralmente faz quando ele está buscando comprar. Exatamente. No podcast passado, quando eu e o Edu a gente bateu papo sobre o Customer Journey Map, tem uma linha ali que é palavras-chave de geralmente interesse daquela etapa, né? Então, ou seja, muitas vezes a pessoa não tem sucesso por justamente estar olhando para talvez uma busca muito vaga, muito geral e que talvez faz sentido, que é o dilema do joalheiro, né? Faz sentido para quem é um especialista naquela área. Sim. Então, eu sou especialista nesse assunto XPTO. Então, eu vou tentar, eu versus o meu concorrente. Mas não é essa busca, às vezes, que o meu cliente está fazendo. Sim. Ou vai fazer muito pontualmente e tudo mais, né? E aí, como que é o trabalho de um especialista de SEO em ajudar o cliente a se posicionar muito bem isso? É buscar, geralmente, palavras-chave pouco buscadas, tentar produzir conteúdo que se encaixe com isso, porque eu sei que essa dinâmica mudou muito ao longo desses 15 anos, né? Como é que funciona a questão da estratégia para que ele apareça nessas buscas, né? Porque, beleza, pagando não vai resolver. Então, eu sei também que vocês não têm uma mina de robô indiano clicando ali nas coisas. Então, Sim. como é que é isso? E o que ajuda? Tá, em relação à estratégia de palavra-chave, tem que usar alguma ferramenta que tenha esse banco de dados para dar o resultado. Então, hoje a gente usa o SEMrush, que é a principal, principalmente pela questão do banco de dados. Depois veio o Neil Patel e comprou uma ferramenta e está apostando no Brasil também. Então, o Ubersuggest, eu acho, isso, né? parece que está aumentando bastante a relevância da ferramenta, mas o SEMrush ainda é principal. Então, a gente faz as buscas do SEMrush e começa a montar a estratégia dele com base no que o pessoal está buscando. E aí, a gente já começa por uma divisão de intenção de busca. Então, a gente faz os agrupamentos das palavras-chave conforme a intenção de busca. E o SEMrush, ele dá 4. O Google, às vezes, dá 3, mas o SEMrush dá 4. Que é informacional, navegacional, transacional e comercial. Então, transacional e comercial estão mais perto da venda, vai ter uma diferença sutil entre elas. Navegacional tem a ver com local ou marca, né, normalmente. E o informacional normalmente é alguma busca por informação e é fase de descoberta, topo e meio de funil. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Agora, no dia a dia, quando a gente está implementando, é muito vai e volta, é muito teste de se aquilo dá certo ou não. Então, tem coisas que às vezes são muito ricas que o cliente deixa passar. Que é perguntar ao time de vendas se ele sabe como que o cliente chegou, o que ele estava buscando. Legal. Às vezes ele fala coisas ali que podem ser transformadas em palavra-chave e não está sendo mapeado. Às vezes até usa o nome do produto de forma errada na busca. Nome do produto combinado com alguma solução. Por exemplo, eu trabalhei com um cliente que era um produto para ensacar, então era ensacadeira. Aí a pessoa tinha muita busca específica, ensacadeira para arroz, para milho. Aí o cliente deixa escapar isso e não usa a estratégia. E aí ele quer que ensacadeira apareça para todo tipo de produto e, na verdade, não vai funcionar assim. Então, ele pode fazer pesquisa com o cliente sobre como que o cliente encontrou, o que é relevante para ele. Então, todos esses dados, eles também ajudam. Não é só a ferramenta, não é só o SEMrush. É a gente usar isso para poder municiar o trabalho. O próprio Google tem uma ferramenta que ele dá para a gente qual a palavra que a pessoa digitou no Google para clicar no site. E qual a palavra que a pessoa digitou no Google que o meu site apareceu, gerou uma impressão. E isso também é uma fonte rica para a gente analisar se está no caminho certo, que tipo de busca a pessoa está fazendo. Aí entra aquela questão do plural, singular, português ou não. A gente vai ver isso aí. Então, isso também ajuda na nossa análise. Legal, legal. Então, é bacana ter os dados ali do Big Data e tal, mas literalmente perguntar para o cliente o que ele estava procurando, o que ele estava pensando antes de fazer isso, principalmente até pensando na tua fala de alguns minutos atrás, de que antes de eu ter uma conversão, uma captura, às vezes esse cliente já está na terceira, quarta busca daquele assunto, até para que ele entenda, inclusive, o que pesquisar depois, né? Já que ele está um super leigo, depois um leigo e tudo mais, e daí nessa etapa vão ocorrer erros de digitação, então talvez algumas pessoas talvez pesquisar por sacadeira, para daí, é ensacadeira, depois tal coisa e por aí vai. Sim. Então isso é bem interessante. Eu sou meio nerd para as coisas que eu gosto, então eu observo que assim, às vezes
super termo, às vezes até um super termo generalista em inglês. Ah, tá, legal. Então, essa expressão aqui, geralmente eu encontro coisas legais e tal. Sim. Então, é interessante entender esse perfil do consumidor, mas cruzar o dado qualitativo junto ali. Não só para a questão de mecanismo de buscas, Felipe, mas eu noto que muitas empresas elas tendem a tentar copiar o seu grande concorrente ou aquele cara que ele manipulou, mapeou na SWOT, que é o grande tubarão do mercado dele, tanto para tráfego orgânico quanto pago, e muitas vezes até acabam tendo muita dificuldade em colher algum resultado. Chegam para você clientes ou leads assim com esse perfil também? O que tu recomenda nesses casos? Que orientação você daria? Porque parece que às vezes dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? E o que você daria de conselho para o cara que ele já conseguiu mapear que ele tem um big player que seria uma oposição a ele e ele aparece ali como outsider e ele tentando copiar não está encontrando resultado? Ok. Normalmente a gente tenta fazer melhor do que o concorrente. Então, o SEMrush também dá esse dado. A gente consegue colocar o site dele lá, ver tudo que está sendo feito em relação a todo o resultado que ele tem, todas as palavras-chave, todas as páginas que ele tem. E quais palavras que a gente converge e quais palavras a gente não tem. Né? Eles chamam a lacuna de palavra-chave. Então, a gente já começa a ter um relatório de todas as palavras-chave que ele está trabalhando bem, está tendo tráfego que a gente não trabalha. Então, o primeiro ponto seria, no mínimo, trabalhar as palavras-chave que a gente não trabalha. Quando eu falo palavra-chave, ela tem que ter um conteúdo, né? Não tem, a palavra-chave sozinha não dá em nada. Então, basicamente, a pessoa fazendo uma busca no Google, o site do concorrente aparece e o meu não. Então, eu não tenho um conteúdo para aparecer no resultado de busca quando aquela palavra-chave é colocada lá na busca. Então, esse é o primeiro ponto. E, se possível, a gente fazer sempre melhor. Quando se trata de conteúdo, às vezes eu consigo fazer isso. Conteúdo principalmente informacional. Então, eu vejo o que ele está usando de otimização e tento fazer melhor. Então, por exemplo, não é só a qualidade do conteúdo, porque a qualidade é subjetiva. O Google vai medir a qualidade do jeito dele, o usuário mede de outro jeito, que é completamente diferente. Então, eu tive um cliente no meu começo que era de Excel, e ele tinha 400 mil acessos mês. Ele monetizava basicamente com venda de curso e AdSense. E era muito acesso. E o conteúdo dele era praticamente GIFs, ensinando a pessoa a resolver os problemas do Excel. Não tinha quase que texto nenhum. Então, a percepção de qualidade ela é diferente de acordo com a busca. Né? O que é um conteúdo de qualidade para uma receita? Ou para uma letra de música? Então, isso é diferente de algum setor. Vou falar de automóvel, de peça para automóvel. Então, isso vai variar. Então, eu tento ver o que o usuário ele percebe como qualidade e tento melhorar. Às vezes, a qualidade é tempo de permanência. Então, eu vou incrementar a qualidade do meu conteúdo com um vídeo, incrementar com um áudio, um link de um podcast. Eu vou incrementar com mídias para ele interagir, calculadoras, coisas que ele pode em 3D, gráficos 3D, que ele pode interagir com a tela e ficar mais tempo no conteúdo. Então, a gente busca fazer melhor. Agora, tem critérios que não estão muito no nosso controle de forma natural. Que é, por exemplo, o critério da autoridade. Então, se o concorrente dele já tiver uma autoridade estabelecida, tiver um authority score muito alto, tiver uma quantidade de backlinks muito grande já construída ao longo de anos, não é tão simples eu passar. Eu tive um caso assim real, que a gente ficou mais de um ano em segundo lugar. Basicamente só tinha eles e um concorrente. Era um produto que era novo no Brasil na época, só tinha eles e um grande concorrente. Uns dos outros e-commerces vendiam também, mas basicamente era dois. E a gente ficou mais de um ano, acho que um ano e meio ou mais, sempre em segundo, batendo na trave ali. Segundo. Porque o cara construiu tudo ao longo de anos. E aí a gente teve que fazer essa construção. Então, o que a gente teve que fazer não é nada automático, um botão que a gente aperta. É realmente um trabalho de relevância. Aí conquistar autoridade no mercado, ser citado por marcas, ser citado pela imprensa, ganhar backlinks, fazer material que é relevante para a indústria compartilhar esse material e me linkar ou me citar. Então, todo o trabalho de construção que a gente tenta fazer para ele chegar no mesmo patamar. Porque senão é manipulação. E o SEO ele não visa a manipulação. O mecanismo ele já tem regras contra isso. Ele não quer que você tente burlar ou manipular o mecanismo. Ele quer que você realmente seja qualidade, porque ele quer oferecer o melhor resultado para quem está buscando. Então, o que a gente faz? É a construção realmente dessa qualidade. É trazer ele... Se o concorrente está muito acima, eu preciso melhorar, então, minha qualidade para equiparar ou passar ele, né, na busca. Entendi.
essa vantagem de construir, né, a autoridade no SEO que você comentou, né, que é análogo a comprar um terreno e construir sua casa, cria uma barreira de entrada para essas questões que, principalmente, por exemplo, nos mercados de inovação, onde muitas vezes existe uma enxurrada de dinheiro por investidor, aporte e tudo mais, numa estratégia de anúncio pago do dia para a noite, você pode perder muita relevância, não toda, mas muita. No caso do orgânico, é um pouco mais difícil. Dá para acelerar, obviamente, mas não dá para simplesmente virar a ordem da mesa em questão dessa construção desse legado, né? Sim. Então, isso é um ponto bem, bem interessante. Sim, é só um ponto. Eu comecei a fazer as primeiras vendas assim, sozinho, trabalhando como consultor de marketing digital, concorrendo com as grandes agências de Joinville. E eu cheguei ao patamar de estar em primeiro lugar para a agência de marketing Joinville ou marketing digital em Joinville. E, então, assim, o SEO, de certa forma, ele democratiza. Ele favorece o pequeno que não tem, talvez, tanta verba quanto uma empresa maior a aparecer e fechar a venda pelo SEO. Então, de certa forma, essa barreira, ela ajuda também. Você fez a construção. É engraçado que na cabeça do empresário ele quer o contrário, né? Ele quer, quando o concorrente está na frente, ele quer chegar rápido. Mas quando ele está lá no topo, ele não quer ser alcançado tão rápido. Ele quer demorar para ser alcançado. Mas é isso, essa barreira ajuda e, de certa forma, o SEO ele é democrático, né? Porque é o melhor resultado para o usuário. Agora, claro, com muita grana, consegue comprar imprensa, consegue comprar espaço publicitário, colunistas, aí vem as menções, os backlinks, mas também é uma construção. É uma construção mais rápida, porque ela tem grana envolvida, mas também é uma construção. No máximo dá para acelerar, né? Acelerar, mas no anúncio um pouco mais severo, né? Rapidinho você pode perder relevância e desaparecer para o teu público, né? Ali não, né? Que é essa questão que você comentou do aluguel, né? Então, o dono da casa falou, agora é outro cara aí, você tem 30 dias para vazar. Opa, aí é complicado. Legal. E até você comentou ali no final sobre retenção como uma estratégia importante para aumentar, né, a autoridade, o posicionamento daquele conteúdo. A gente falou até agora muito sobre estratégias do Google e tudo mais, mas você comentou que esse conceito ele pode ser utilizado também por outros canais. Tá? Mas eu imagino então que cada canal tem a sua forma de entender uma otimização de mecanismo de busca, de modo que um conteúdo que originalmente foi produzido para ser publicado em um canal não necessariamente vai performar bem em outro. Por que eu pergunto isso? Porque eu noto que muitas empresas, quando elas estão começando a colocar energia e dinheiro no marketing, elas só conseguem fazer uma coisa. E aí essa uma coisa aparece em todos os canais. Sim. Só que, além da questão do branding, até mesmo de, eu acho que isso aqui não fala tanto a linguagem desse canal, tem a questão da performance também ser afetada, né? Sim. Como é que você instruiria uma empresa que está nessa situação do começo? Focar em tentar retalhar e reaproveitar um conteúdo, principalmente falando até mesmo de vídeos e hoje que é muito a tendência para prender a atenção das pessoas e tudo mais. Como é que ficaria isso pensando em resultado? Tá. Bom, o Gary Vee, que é um guru aí do marketing de fora, né? Ele fala que relevância é você estar em todo lugar e é daqui para frente, né? Nada que foi feito no passado vai influenciar na relevância, então é daqui para frente. Porque o jovem, ele está ali. Então, quando eu falo jovem, eu me refiro a que o nosso cliente, o perfil do nosso cliente ele vai mudar. As pessoas jovens vão crescer, vão ficar velhas, são elas que vão começar a comprar. Então, ele fala de você estar presente todos os dias. Então, nesse conceito dele, a ideia de você massificar a distribuição parece ser interessante. Mas o que de fato vai te dar um resultado, talvez, de longo prazo, não é isso. É realmente uma construção naquilo que tem probabilidade de te trazer realmente resultado de longo prazo. Então, eu, obviamente, indicaria ele tentar entender qual canal que é mais relevante, principalmente para o longo prazo da empresa, e apostar naquele canal, investir naquele canal. Então, por exemplo, se eu penso... Você estava falando do vídeo, né? Eu faço vídeo, aí eu posto lá no YouTube um vídeo longo. Desse vídeo longo eu transformo em vários cortes, faço no Shorts. Aí o próprio Shorts já vira TikTok, já vira Reels do Instagram. E eu vou massificando isso. Isso eu acho que pode ser bem interessante para marca, para um monte de coisa. Mas talvez os vídeos do TikTok daqui a 72 horas não existem mais.
A vida útil deles morreu. Eles estão lá, podem aparecer, mas não tem tanta relevância. E às vezes o YouTube, o vídeo grande, que eu achei que ninguém ia ver até o final, ele vai ser encontrado daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, continua sendo encontrado. Então, o que o empresário tem que avaliar é isso. Qual que é a relevância daquele canal para o longo prazo da empresa? Né? Isso é realmente relevante. E aí, entender como que aquele canal funciona de fato. Com certeza, não dá para pegar o mesmo conteúdo e distribuir em todos os canais, porque os canais funcionam de forma completamente diferentes. A forma de consumir conteúdo, a forma de busca, a forma de a pessoa interagir com o conteúdo é diferente. Então, é entender... Até na própria rede social acontece isso. Tem gente que quer pegar o mesmo conteúdo que é feito no Instagram e jogar no LinkedIn. E quer que tenha um milagre. E o LinkedIn é completamente diferente do Instagram. Não segue... Não é o mesmo algoritmo, não segue a mesma ideia. Não tem o mesmo objetivo. Então, eu acho que entender como um canal funciona também deve nortear ali a produção do conteúdo. Boa. Infelizmente eu tenho notado essa tendência aí também. Sim. Legal esse ponto, essa ponderação. Quando a gente fala até de framework de tomada de decisão, tem um que a gente usa bastante aqui na Zopo, até eu indico para os clientes, que é o AC3 ali, que a gente mede alguns parâmetros. E eu acho legal porque ele faz uma ponderação que é o seguinte, ok, tem que entender qual que é o mais interessante para o meu cliente, mas ele também pondera sobre qual que a empresa tem mais familiaridade para a criação e desenvolvimento. Do que você tem visto e até orientado os seus clientes. O que tem mais peso aí? Vamos pegar um exemplo assim, uma empresa um pouco mais tradicional, um escritório, por exemplo, de contabilidade, advocacia, uma corretora de seguros, empresas geralmente bem mais tradicionais. É natural que para essas empresas elas se sintam muito confortáveis com posicionamentos muito tradicionais. E aí, coisas como, por exemplo, um blog post é ópera para eles, entendeu? É estado de arte. Mas talvez, principalmente a tomada de decisão, a renovação das pessoas, uma pessoa mais jovem, ela já quer se comunicar com uma marca diferente, mas essa empresa vai ter que realizar um esforço muito grande de, às vezes, até mudar internamente, talvez ter que contratar pessoas diferentes com outro perfil para se adaptar a esse canal. Como você tem orientado os seus clientes, o que tem visto, ou isso que eu falei não tem nada a ver, o que você pode dizer sobre... porque eu sempre reflito sobre isso quando eu vou fazer algum tipo de sugestão para os nossos clientes para ter um canal de aquisição até vinculado ao CRM. Então, qual que é o nível de familiaridade e compatibilidade desses canais com a empresa, né? Sim. A gente tem... Eu acho que essa questão é uma questão bem relevante. Tem empresas que vão ter um certo nível de dificuldade a estarem presentes em determinados canais. Então, isso é fato. A gente, como foca mais em SEO, a gente acaba pensando muito no usuário, em como ele pesquisa. Então, a gente parte do ponto de entender onde que o meu potencial cliente está. Então, eu primeiro penso onde o meu cliente está, antes de pensar se a empresa vai ter condições de fazer o trabalho ali ou não. Então, esse seria o primeiro ponto. E eu vejo que também algumas empresas, elas tentam profissionalizar, ou elas profissionalizam setores que são relevantes para a empresa dela. Setor jurídico, setor contábil, setor financeiro, a própria gestão da empresa. Mas quando chega no marketing, elas fazem um trabalho mal feito. Então, é um sobrinho, é um estagiário, é um júnior. Então, elas não levam o marketing com a mesma seriedade que elas levam outros departamentos. Muitas empresas fazem isso. Se ela conseguir levar, ela vai ver que o marketing, mesmo ela sendo uma empresa tradicional e tendo alguns desafios, que ela pode ter algum tipo de inovação, por menor que seja, no setor de marketing. Então, ela pode trazer pessoas novas, tecnologia, elementos novos e mudar essa cultura. Porque SEO, querendo ou não, ele é cultural. Eu estou falando um pouco de marketing, né? Vou voltar para o SEO. O SEO é muito cultural, então tem muitas barreiras em algumas empresas. Se as empresas não tiverem a cultura do SEO e quiserem aplicar internamente, é difícil, é muito difícil. Tem resistência, mudança, as pessoas não gostam de mudança. Então, vocês trabalham muito com processo, né? Então, vocês devem ver no dia a dia como é difícil você treinar e mudar comportamentos viciados e tal. Então, é isso. Assim, eu acho que o marketing ele deve ser visto como um setor super relevante para a empresa. Eu acho que ele influencia muito na questão de decisão e ele pode ser visto como uma ferramenta que precisa de inovação, precisa de tecnologia, precisa de gente nova. E aí não é só por fazer, sabe? É entender se isso vai mudar no longo prazo. Porque eu posso ter dificuldade de trabalhar com TikTok porque eu já passei dos 40. Mas vamos supor que daqui a pouco o meu cliente só me compra pelo TikTok.
Então, está mudando o comportamento de compra, tá mudando o comportamento digital e eu tô preso a minhas manias, a meus preconceitos e não vou fazer dancinha porque não cabe. Então, é isso. Eu penso que onde que o usuário está, onde que o meu potencial cliente está, eu vejo que se o comportamento de compra está mudando, se eu preciso me adequar, e também tentar estimular a empresa a ter um certo nível de maturidade no marketing, inovação, tecnologia, para poder ela conseguir estar naquele canal, né? Mas, claro, eu vou sempre entender que não vai ter empresa que vai... Não é toda empresa que vai se adaptar facilmente, né? Uhum. Legal. Até tem uma frase que a gente fala muito aqui na Azul, porque hoje está até como um lugar comum para alguns consultores, alguns palestrantes, que é tentar entender o foco do cliente, né? Então, se o canal que o cara congrega é aquele ali, inevitavelmente eu tenho que mover forças. Só que dentro desse processo, às vezes a empresa vai ter que afetar outras estruturas aí, não só de marketing mesmo, como você comentou. Por exemplo, talvez ela vai ter que rever branding. Né? Aqui na Zopo a gente passou por uma situação um pouco parecida. Por exemplo, a gente notou que existia muita busca que cliente chegava na gente que era envolvendo as palavras CRM com WhatsApp. Né? Então as empresas queriam cada vez mais uma sincronia entre o jeito que ela fala com o cliente e o jeito que ela registra a venda para evitar retrabalho. Parece óbvio, né? Mas a gente quebrou... E aí a gente teve que fazer um certo reposicionamento de alguns materiais que foram produzidos para chegar nessas pessoas ali e por aí vai. Talvez não foi a primeira ideia que a gente teve, entendeu? Mas o próprio questão leva para esse ponto. Aqui eu dei um exemplo bem sutil, mas às vezes eu imagino que isso vai acarretar que a própria empresa passe por um rebranding leve ou pesado, envolvendo o novo forma de ser encontrada baseada em mudança de hábitos de consumo do perfil de cliente ideal deles, né? Sim, com certeza. Mas isso eu acho que entra um pouco naquilo que eu falei de inovar, né? A inovação não necessariamente ligada à tecnologia, mas a inovação de estar buscando se o meu público mudou, se a busca mudou, a forma como as pessoas me encontram mudou, o que eu preciso fazer para acompanhar essa mudança? Então, eu acho que vai muito por esse lado. Legal, cara. Legal. A gente tem falado um pouco aqui, então, de canais, um pouco... Eu acho que eu gostei bastante do papo até agora, que você comentou muito sobre mentalidade, que é o tipo de coisa que às vezes a gente... que é uma coisa que a gente não compra, né? Eu não consigo trocar a minha mentalidade ou a de uma outra pessoa por mim, no sentido de como se preparar. Eu acho que a gente conversou um pouco também sobre alinhamento de expectativas, então o que esperar, o que não esperar e tudo mais. E o objetivo aqui, como eu comentei, é a gente ajudar as empresas a tomar decisão, se isso faz sentido, se isso não faz sentido e tudo mais. Obviamente você falou que praticamente qualquer nicho, qualquer empresa pode se beneficiar dessa questão e tudo mais. Mas como dar o primeiro passo? Então, o primeiro passo é contratar alguém de fora, trazer alguém de dentro, especializar. Como é que a empresa pode tomar essa decisão? Existem outras fontes de aquisição hoje muito sexy, que se vendem muito fácil e dão um resultado de curto prazo tentador. Talvez no longo prazo a conta não feche tanto. Mas como é que você pode ajudar a empresa a decidir por experimentar? O que você recomendaria assim como uma amostra, uma coisa que ela pode entender para poder, enfim, decidir ou validar, aliás, melhor, né, esse canal como uma forma de aquisição para ela? Bacana. O desafio que se tem nas empresas é que muitas delas não vão conseguir internalizar a estratégia. Se ela tem um potencial financeiro para contratar, eu acho excelente, né? Contratar alguém que tenha bagagem para montar uma estratégia de SEO. Então, não é tão fácil a questão da estratégia. Mas muitas das tarefas do SEO, muitas das rotinas do SEO do dia a dia, ela consegue internalizar, às vezes até com um time próprio. Tem empresa que tem um time ocioso, um time técnico, um time de suporte tal ocioso que consegue construir conteúdo, consegue escrever, e às vezes com propriedade, porque ele está no dia a dia do produto, então ele sabe muito melhor do produto do que o redator, talvez. Então tem coisas de SEO que dá para internalizar e tem coisas que não, né? Qual que seria o primeiro passo, na minha opinião? Primeiro, a pessoa abrir a visão para o SEO, para o potencial do SEO, e tentar descobrir, né, no mercado dela se aquilo tem potencial. De que forma? A forma mais simples é se o concorrente está fazendo SEO, né? Então, se ele aparece nas primeiras buscas do Google e tal. E aí tem ferramentas, eu citei o SEMrush,
Tem algumas outras, mas se a pessoa for no Google pesquisar no ChatGPT, quais ferramentas gratuitas ela consegue pesquisar o SEO dos concorrentes? E ela vai colocar o site do concorrente lá e ela vai ver se aquele concorrente está fazendo ou não, basicamente pelo volume de palavras que ele aparece no Google ou pelo volume de páginas que ele aparece no Google. Então ela já vai ter um parâmetro se aquilo ali vale a pena investir ou não com base nisso, né? E aí, como que ela vai implementar isso na prática vai depender muito do nicho, né? Tem nichos que são mais difíceis, tem nichos que são mais fáceis. Nicho local, por exemplo, empresas locais. Essa semana passada eu fui numa empresa que ela não tinha o básico. Na ficha ali do Google, ela não tinha a categoria certa, estava errada. O endereço do mapa, o PIN do mapa estava errado, então ela mandava a pessoa botando no GPS, mandava para um local diferente, na mesma rua, mas um local diferente. E aí é uma rua de mão única, a pessoa tem que fazer a volta no quarteirão inteiro para voltar. Não estava bem otimizado. Aí otimizações básicas mesmo, não ter avaliação, não ter fotos, não ter descrição suficiente do negócio. Então o nicho local é mais fácil. A pessoa mesmo, o próprio empresário consegue fazer essa otimização. Empresas que não são locais, que são indústrias, tecnologia, outros nichos, aí ela teria que ela pode começar a degustar, a sentir pela própria produção de conteúdo no blog, no site. Conteúdo pode ser página de produto, pode ser página de serviço, pode ser página de solução, pode ser portal de ajuda da ferramenta que ela tem, pode ser o blog post. Então, se ela conseguir ter um entendimento de marketing, de construir a jornada do cliente dela, entender qual é o perfil de cliente dela, ela vai ter uma noção mínima de como que essa pessoa busca. E ela pode começar a degustar fazendo conteúdo para esse tipo de busca, principalmente para intenções diferentes. Então, tem uma busca que seja de descoberta para intenções informacionais, como fazer, como resolver, qual o melhor, e ter buscas também de transação. Então, ela pode criar conteúdo para esse tipo de busca. E aí, usar o Google Search Console para fazer a medição desse resultado, se deu resultado, se não deu. Então, seria um meio aí de começar. Agora, se ela puder contratar uma consultoria, ela vai conseguir ter uma análise, pelo menos uma visão para tomar decisão, né? Se é viável investir em SEO, o que ela pode fazer, qual concorrente que está melhor que ela já tem um parâmetro melhor. E algumas empresas conseguem combinar time interno com consultoria. Eu tenho alguns clientes assim, né, que eu dou uma consultoria, mas quem executa na prática o SEO é o time deles. Então eu ajudo na parte estratégica, fico no nível mais estratégico e a execução operacional é do time deles. Então tem empresa que é mais barato fazer assim. Entendi. Terceiriza aquilo que vai demorar anos para construir internamente, que é essa questão, né, do know-how, de apontar os caminhos e por aí vai, e mantém a execução local. Às vezes até pelo preço, né, um head de SEO não é tão barato, então é muito mais barato contratar serviço, consultoria, alguém pontualmente para fazer, desenhar uma estratégia que possa ser executada internamente. Legal. E aí a capacidade de execução é um pouco mais fácil, dependendo, bem brifado, um júnior performa algumas coisas, um pleno faz outras e por aí vai, né? Normalmente a consultoria, imagino que todo mundo deve fazer assim, ela é sob medida conforme o que ele tem, né? Então a estrutura que ele tem. Eu tenho 2 pessoas no time, então a estratégia é montada para que essas 2 pessoas consigam executar. Nada que seja muito fora. Legal. Você comentou até algumas ferramentas, talvez quem não tem tanta familiaridade vai dar uma pausa, vai assistir de novo esses pontos ali. Eu sou um dono de uma empresa pequena, 15, 30 funcionários, eu estou querendo, vamos supor que a empresa elegeu que 2025 é o ano que ela vai entrar melhor no digital, vai refinar aqui os canais de aquisição dela, ela já tem um time de vendas, ela já vende, ela já fatura, ela já tem folha de pagamento, já tem custo, já está arriscado ter CNPJ, ela agora quer então melhorar mais o digital. E ela precisa decidir, precisa contratar uma consultoria. Onde que são bons lugares ou bons cursos, boas coisas para, tipo assim, ela se inteirar a ponto da tomada de decisão? Ela não vai virar um especialista em SEO, ela vai, né, de algum jeito resolver esse problema depois. Mas onde você recomendaria que ela fosse buscar conhecimento para amadurecer minimamente esses conceitos, poder manipular brevemente essas ferramentas, algumas gratuitas ou de ticket mais acessível, para daí poder tomar uma decisão se ela internaliza, se ela vai... Onde é que você acha que faz sentido a pessoa procurar se informar, procurar saber sobre? Beleza. A gente tem os conteúdos que o Google
que o Google fornece gratuitamente, então seria uma fonte. Legal. Né? Tem um canal do YouTube do Google que é só para search, então, se eu não me engano, eu acho que é Google Search mesmo, mas se pesquisar no Google é fácil de encontrar. O SEMrush, ele tem muito material no YouTube e no blog, então também é uma fonte interessante de conteúdo. Normalmente as ferramentas têm uma linha de conteúdo que ajuda bastante. Né? Legal. O que talvez seja difícil é ele conseguir filtrar o que ele vai ver primeiro de forma estruturada. Então, talvez ele possa ver a pessoa que quer entrar nesse mundo, ela sinta alguma dificuldade de saber qual é o primeiro passo. Então, eu buscaria por alguma coisa mais estruturada, por exemplo, um guia. O Google tem um guia de SEO para iniciantes, que ele dá pelo menos os conceitos para a pessoa ter uma noção. Mesmo que ela não vá botar a mão na massa, é importante que ela entenda os conceitos. Então, esse guia é bem interessante. Os materiais do Google. E se ela quiser também contratar algum consultor pontual, ele também vai poder dar esse norte para ela, de o que ela precisa, o que ela precisa ver. Talvez não contratar um consultor, talvez fazer uma consulta. A maioria faz análise e consulta gratuitamente na própria call de vendas, antes de fechar a consultoria, ela tenta mapear o perfil do cliente, o potencial de SEO, qual é o tamanho do trabalho, o tamanho da demanda. Então, às vezes, ela consegue ter informações ricas numa conversa na hora de pedir orçamento de venda. Mas esses materiais que eu citei são bons, assim, o próprio Google, o SEMrush e outros canais. Legal. Então, a própria agência bota a bola no chão durante a reunião de vendas para garantir que o cliente vai entender os conceitos que ela vai trabalhar ao longo, até para justificar resultado e outras questões. Sim. Você comentou, por exemplo, que existe uma tendência de, às vezes, eu ter a parte de execução com um time interno e tudo mais. E antes mesmo você citou que, por exemplo, eu posso talvez pedir um conselho para uma IA para tentar encontrar ferramentas de visualização e tudo mais. O Google, uma época, até pelo próprio Gemini, ele dava uma prévia por ali mesmo e por aí vai, né? A IA fez uma revolução muito grande em vários mercados. Sim. E eu imagino que para buscas ela tenha sido uma coisa muito impactante, porque muito conteúdo na internet, seja roteiro de vídeo, texto puro e por aí vai, e até um pouco de estratégia, começou a ser feito por IA e foi produzido muita coisa, algumas muito boas, outras coisas muito ruins. Como é que isso impactou no cenário do SEO a nível de estratégia, a nível de buscar diferenciações? Porque eu noto que em outros mercados, você vai falar daqui a pouco como é que foi nesse mercado, mas em outros mercados eu vi que a IA meio que nivelou o jogo para muita gente. E é tentador, às vezes, para o empresário pequeno pensar o seguinte: cara, eu não vou contratar mais um monte de gente, eu vou fazer tudo aqui pelo ChatGPT, eu vou ter um agente treinado que eu paguei 49 pila que um cara me disponibilizou aqui e vou produzir as coisas tudo por aqui, daí eu enxugo, vou ter 2 pessoas aqui e produzir. Realmente dá para ter bons resultados com uma estratégia assim? Não dá? Como é que foi o impacto da IA dentro dessa estratégia? Bom, a IA com certeza impactou, né, na internet como um todo, no digital, e na busca também. Né? Sinceramente, a gente pensava que ia ser um pouco maior. Então, está todo mundo desconfiado que no ano que vem começa a ter um impacto realmente relevante. No Brasil também as coisas demoram a mudar, né? Então, normalmente, quando se tem algum tipo de impacto, começa nos Estados Unidos, para depois o Google atualizar os algoritmos daqui também e replicar o que está sendo mudado lá. Então, provavelmente, o primeiro impacto vai ser nos Estados Unidos. Eu vejo que impactou de 2 formas. Primeiro, uma enxurrada de conteúdo feito por IA, que não tem necessariamente qualidade ou que não é tão amigável para o leitor. Então, isso aconteceu. E o segundo impacto é no próprio comportamento mesmo de pesquisa. Então, acho que possivelmente no ano que vem ou nos próximos anos vai diminuir a quantidade de gente pesquisando, não de forma brusca, né, segundo os dados, as estimativas, mas vai diminuir de alguma forma, e também de cliques. Porque, principalmente se o Google implementar algum tipo de resposta rápida de IA na própria busca, isso pode acontecer, as pessoas não vão precisar, talvez, clicar para ir nos sites. Então, ela vai fazer a pesquisa, enquanto o resultado mais rápido, ela não precisa clicar. Ela já leu, ela vai embora. O Google já faz isso desde que ele desde que ele começou a colocar os features ali ali dentro dos resultados, né? Então, ele já faz isso faz tempo. Tem uma faquezinha ali, né? Faquezinha, o próprio negócio do local com destaque. Quando você pesquisa cinema, tem
catálogo de filme, tem coisa de autor, remédio, tem sintoma. Então, ele já faz isso há muito tempo. Provavelmente, daqui a pouco vai ser uma IA que vai ter um resultado pequeno ali. As pessoas, então, talvez impacte na quantidade de cliques. Com relação ao conteúdo, o próprio Google atualizou e ele está restringindo mais essa questão. Então, ele tem alguns critérios de qualidade que são um pouco mais rigorosos para evitar isso. Então, ele não quer que os conteúdos ranqueiem só por ter quantidade. Ele quer que o conteúdo ranqueie pela qualidade. Então, alguns critérios que são mais difíceis da IA fazer, daqui a pouco eles já vão resolver esse problema, mas, por exemplo, legibilidade, se o texto é humano ou não, ainda era possível deles medirem. Então, eles atualizaram o algoritmo para ele poder medir isso. Tá? Eu vejo que hoje dá para a pessoa fazer muita coisa pelo ChatGPT, mas coisas que são principalmente as coisas mais robóticas. Então, acho difícil ele conseguir uma ferramenta que faça a estratégia completa. Tem muita coisa que ainda é feita no SEO com base na bagagem que a pessoa tem, na experiência anterior que a pessoa tem de sucesso ou de fracasso. Então, o caminho que ele deve seguir, isso é muito difícil a ferramenta conseguir fazer com tanta precisão. Claro, estamos falando de IA, daqui a pouco isso muda. Mas hoje é difícil. Então, coisas que são mais robóticas, uma produção de um texto em massa, uma produção de uma imagem, a postagem, agendamento, coisas assim, ele vai conseguir fazer. Agora, também, por outro lado, tem o risco da atualização do algoritmo começar a penalizar conteúdos rasos ou conteúdos de baixa qualidade. Então, sempre tem um risco. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um trabalho para cliente, a gente evita ao máximo usar esse tipo de coisa, porque lá no futuro a gente não sabe o que pode acontecer. No passado, tiveram várias mudanças de algoritmo que impactaram assim. Então, você fazia uma série de coisas no site que eram, de certa forma, manipulavam o site para ele aparecer nos resultados e que não era problemático. De repente, o Google atualiza o seu algoritmo, atualiza as suas regras e aquilo que não era problemático começa a ser problemático. Então, o site cai. Cai no resultado, né? Deixa de aparecer. Então, talvez uma coisa que possa acontecer seja isso. Né? Não, é difícil saber porque o próprio Google está investindo em IA, então talvez ele não queira matar. Penalizar tanto assim. Mas seria talvez um impacto ir com cautela, né, na hora de adotar esse tipo de estratégia. O que eu vejo muita gente fazendo é quando vai fazer uma estratégia mais automatizada, fazer em um domínio secundário. Pega um domínio, ou subdomínio, ou um domínio que não vá trazer riscos para o domínio principal da marca e que ele pode trazer tráfego e venda da mesma forma, combinando os dois domínios. Legal, boa sacada. Boa sacada. Bacana. Essa questão da mudança do hábito de busca das pessoas eu acho que é bem preocupante, né? Porque, veja bem, o Google, o negócio deles até pouco tempo atrás era anúncio. Então eu gostaria que as pessoas continuassem navegando por sites para receber anúncio lá dentro e tudo mais e por aí vai. Se eu tenho uma IA fazendo essa curadoria e eu recebo conteúdo mastigado, eu perco, como ecossistema do digital, a oportunidade de poder levar o cliente para um próximo passo na sua jornada de compra, né? Sim. Eu acho que aqui a gente tem, e se isso se intensificar como um hábito de pesquisa das pessoas, eu acho que aqui a gente vai ter mais dificuldade do que, por exemplo, quando sai uma rede social nova e tudo mais, que em algum momento ela vai querer monetizar com tráfego e tudo mais, né? Sim, sim. Com certeza, o impacto é grande. O que pode acontecer no universo das otimizações é começar a ter... Porque a otimização ela é para mecanismo, então ele não está totalmente preso ao Google. A gente foca no Google porque é a principal rede usada. Mas dá para fazer para o YouTube, dá para fazer para outras redes. Tem redes bem relevantes que a busca funciona. Pinterest, o TikTok tem uma busca também que é interessante ali. O mecanismo é melhor do que do Instagram, por exemplo, para buscar. Legal. Então, ele fica vinculado ao buscador. O que pode acontecer no universo da otimização é que daqui a pouco a otimização ela vai ser feita também pensando na IA, para que quando determinada busca seja feita, a IA consiga entender que a minha empresa é relevante e ele pode me referenciar, né? Então esse movimento pode começar a acontecer também. Agora, realmente em relação a cliques, que eu ainda não sei o que esperar, porque isso pode acontecer, as pessoas podem começar a clicar menos e como que vai acontecer, como que a gente vai agir na jornada de compra. Eu acho que a gente vai se adaptar, mas é uma incógnita ainda em relação a isso, a cliques e, consequentemente,
A gente está falando de jornada de compra, né? Mas a gente gosta de funil de venda. Às vezes a jornada de compra do consumidor, ela é toda offline, ela não entra. Eu estou louco para aquele lead entrar, mas esse lead não entra. Então, às vezes eu tenho que me adaptar, tem que estar no offline também, na consciência dele, na visão dele, tem que estar no outdoor, tem que estar para que eu participe da jornada mesmo quando ela é offline, para quando ele entrar, ele já esteja mais consciente, né? Aquele conceito do Zemote, momento zero da verdade, quando ele toma a decisão, na verdade, não é o momento zero, né? Ele já foi influenciado por outros canais, por outros momentos, e ele já, no emocional, no inconsciente dele, ele já está estimulado. E aí, quando ele tem o contato com a minha marca, ele já tem, não está totalmente nulo de viés, ele já está enviesado. Foi influenciado, né, Foi pelo influenciado. algoritmo, pela estratégia que a empresa desenvolveu e tudo mais, né? Legal. Então, tu acredita, por exemplo, que talvez num período de tempo curto até médio, por exemplo, uma ferramenta como o SEMrush, o Ubersuggest, eles mesmos vão começar a colocar uma ponderação do tipo, esse tipo de palavra-chave, esse tipo de estratégia dentro do conteúdo vai te ajudar também a aparecer dentro da curadoria de determinados LLMs quando o cliente for consultar determinadas questões e por aí vai. Sim. Pode ser que essas ferramentas, ou uma ferramenta nova que surja do nada agora, ajude o estrategista de SEO a tomar alguma decisão. Sim, possivelmente vai acontecer isso. Já tem até gente dando nome a siglas, criando siglas para isso, né? Mas a gente não sabe como que isso vai funcionar, né? Em que ponto que você influencia uma inteligência a ler a tua empresa, te entender, para quando alguém perguntar sobre determinado assunto, ela referenciar. Então, ainda está difícil de saber, mas provavelmente, se acontecer essa mudança na busca, possivelmente as empresas vão começar a olhar para como que eu apareço para quando alguém buscar e meu site não aparecer. A IA vai responder. Como eu influencio na percepção na educação dessa IA, né? Entendi. Se dá também, né? Para ter essa influência. E por quanto tempo, né? Porque provavelmente o quanto próprio tempo, né? desenvolvedor vai querer dar um próximo passo e por aí vai, né? É um assunto bem quente e até você comentou, né? Muito provável que o nosso horizonte no futuro seja, por exemplo, de poucas cliques, uma dificuldade maior de conversão e tudo mais. Se a gente for olhar a tendência do mundo, principalmente, por exemplo, a Europa tem uma lei de proteção de dados extremamente rigorosa que tem forçado Big Techs a rever seus conceitos, né? A Meta, a Apple, o próprio Google, sendo influenciado por essa pressão de garantir a privacidade das pessoas e mais, né, a IA reduzindo o impacto de alguns mecanismos de busca. O horizonte é que, se o conteúdo não for bom e o próximo passo não for benéfico para o consumidor, de fato vai ser muito mais difícil obter essa captura dos dados para tentar levar o cara para um funil de vendas, né? Sim. Então, aquela estratégia que funcionava 15 anos atrás, de uma LP bem mais ou menos, um e-book bem pouco charmoso e um formulário pedindo 20 perguntas, isso não vai existir mais. Vai ter que ser mais inteligente, vai ter que ser mais interessante, tentar usar outras estratégias para que o cliente consinta muito em dar esse próximo passo, né? Sim. Boa. Legal, cara. Eu acho que a gente conseguiu ajudar bem as empresas a entenderem e como elas podem se preparar para dar esses passos e tudo mais. E você já falou de bastante, eu acho que a gente fez uma boa instigação. Que recado que você pode dar para as empresas que ainda estão céticas, ainda são céticas, que às vezes não tem uma limitação material, não tem limitação de caixa, não tem às vezes uma limitação de capital humano, é só uma questão de realmente preconceito, ou estão nessa tendência de tentar procurar uma coisa da moda e tal. Que recado que você pode dar para tentar, digamos assim, dar uma luz para as pessoas de que isso pode ser interessante e pode mudar o resultado do jogo da empresa dela? O recado é que ela invista, pesquise um pouquinho mais sobre SEO e que invista em SEO porque vale muito a pena, é muito, muito lucrativo, muito rentável no longo prazo. E investir em SEO é investir na construção da marca, né? Como eu falei, ela pode fazer um trabalho durante 3 anos e parar e ainda continuar colhendo frutos do trabalho que foi feito nessa construção. Então, investir em SEO é investir na construção da marca, na sua relevância, né? Até citando um outro exemplo, te conheci esses dias um consultor que já tem uma carreira de 20 anos dando consultoria para empresas e 100% desse tempo ele conseguiu os clientes por indicação.
e simplesmente ele não aparece, ele não é encontrado no Google. Ele queria atender empresas de São Paulo, de Curitiba, não consegue, porque ele não é encontrado. É como se ele não existisse. Então, o SEO é muito parecido, né? Você investir no SEO não é só o tráfego imediato, a venda imediata. Uhum. É na construção, de você ser encontrado, ser referência, ser visibilidade. E com certeza é muito lucrativo, diminui o CAC, o ROI é maior, e vale muito a pena. Legal. Aqui na Zopo a gente tem um acrônimo que eu gosto de usar quando eu faço um raio-x numa empresa, que a gente chama de SELF, que é o quanto a empresa conhece a si mesma. É um acrônimo para Sales, Expand, Learn and Finance, né? Então, como ela vende, como ela pensa em crescer, como o conhecimento é compartilhado e como ela gasta o seu dinheiro. Então, entendendo essas 4 variáveis, a gente consegue dar uma nota e entender o nível de maturidade da empresa. Legal. Depois do papo contigo, o que eu estou pensando? Que se no plano de expansão da empresa não existe uma estratégia de SEO, ela ainda não conhece tão bem ela mesma quanto ela acha que conhece. Faz sentido? Faz sentido. Total sentido. Legal. Ou seja, tem a ver com um bom nível, né, posicionamento de maturidade da empresa, porque vou colocar aspas aqui, porque eu não estou dizendo que outras estratégias não importam, mas quer dizer que ela está alocando tempo e recursos para algo que importa a nível de construção de marca, autoridade, reforço da empresa e por aí vai, né? O pessoal do Sebrae gosta muito de falar que uma empresa tem 3 destinos possíveis, né? Ser quebrada, ser herdada ou ser vendida. Então, se eu quero que ela seja herdada ou vendida, que ela tenha um legado, Sim. ela precisa ter, digamos assim, o que é esse legado. E Isso. a presença no digital é parte desse legado, é um ativo intangível que a empresa tem. Como você comentou, na empresa você pode parar e continuar colhendo resultado. Então, isso é bem importante. Só um ponto dessa questão do legado, né? Eu dei a analogia da casa alugada, casa própria. O SEO, pode acontecer algumas mudanças no futuro de pesquisa, mas o SEO ele é feito para a empresa, no site da empresa, nos ativos que a empresa tem. Ele não é feito no Google, então tem que deixar isso muito claro. Então, se ele é feito na empresa, ele é uma construção que a empresa vai se beneficiar no longo prazo. E aí, voltando para a analogia dos imóveis, é como se o cara comprasse um terreno em Balneário Camboriú há 30 anos atrás. Era muito mais barato, ele encontrava numa localização privilegiada e hoje está colhendo frutos aí, está muito mais avaliado, muito mais caro, pode ser vendido. Então, o SEO é mais ou menos assim. A construção, quanto antes começar, melhor porque você vai estar investindo num momento que ainda não é tão concorrido, que ainda não é tão caro. Isso, aos poucos, vai mudando. A gente já tem visto isso com mídia paga, a gente já tem visto isso com marketing em geral, né? Cada vez mais caro, cada vez mais concorrido, cada vez mais difícil. Então, não investir nisso agora é você deixar perder a oportunidade. Então, não é investir no Google, é investir na marca mesmo, na construção da empresa, na construção da percepção de marca, a marca ser encontrada, a marca ser percebida como autoridade. Isso tem muito valor para esse legado que você está falando aí. Estar do lado correto, não vou dizer correto, estar do lado mais favorável da barreira de entrada, né? Sim. Estar do lado que está sendo defendido pela barreira e não de quem precisa correr atrás do prejuízo e construir. Isso, de fato, é uma notoriedade muito bacana que, enfim, não vou dizer que qualquer empresa, mas toda empresa tem o potencial de ter isso à disposição, basta que queira e procure os meios, né, para poder fazer essa promoção. Um assunto que eu gostaria que a gente tocasse antes da gente encerrar aqui o nosso papo é o seguinte: você comentou muito ali, por exemplo, até das questões de métricas de vaidade e de como isso pode ser um risco para atrapalhar uma boa estratégia e direcionar mal esses recursos. Então, você comentou agora há pouco, né, o que fazer, onde buscar conhecimento e tudo mais. Então, como evitar ciladas, né, na hora de construção de SEO? Então, você comentou, isso aqui é métrica de vaidade. Sem uma estratégia positiva, sem ajudar o cliente a dar um próximo passo, estar na primeira página não significa muita coisa. Que outros erros, talvez um pouco mais grosseiros, um pouco mais iniciais, um pouco mais do senso comum, a empresa deve se preocupar, independente se ela vai fazer isso com recursos próprios, com uma consultoria e por aí vai? Um dos erros muito, muito recorrente é a empresa querer falar só de si ou falar do que ela gosta e não pensar o que é relevante para o público. Então, o primeiro erro é na construção do próprio conteúdo.
Quando eu falo construção de conteúdo, me refiro ao site como um todo, porque é o site que vai aparecer na busca do Google. Então, é a construção do site, a construção das páginas, a construção do serviço, do produto. Às vezes, ela faz o site pensando na beleza, no layout, pensando, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu gosto desse efeito, eu gosto disso. Ela não pensa no usuário, na usabilidade, na experiência do usuário, não pensa em como que ele pode encontrar. Então, a própria arquitetura do site já influencia se ela pensar com a mentalidade de quem está buscando, de quem vai acessar. E o conteúdo em si, né? Conteúdos informacionais, conteúdos transacionais, ela fazer conteúdo, produzir conteúdo pensando no consumidor, não no que ela quer ou no que ela acha de si. Esse é um dos principais erros, muito recorrente. Tive uma ideia no banheiro, vou fazer um conteúdo sobre tal coisa. Não é o que o usuário está querendo ler, necessariamente. O outro erro é isso, é focar em palavras-chave que são irrelevantes, são vaidade, não vão dar resultado de venda. Tá? Então, assim, toda a ideia que é muito focada nisso, em posicionamento, palavra-chave, vou te dar, até mesmo às vezes tráfego, né? Eu vou te tirar de 100 acessos para 1000 acessos, elas não necessariamente significam venda. Então, acaba incorrendo em erro. Porque pode pegar um guru de internet, pode pegar algum pseudo-consultor que vai oferecer um serviço para ela baseado nisso. Bom, eu notei aqui que você tem potencial de subir 10 palavras-chave e ter 1000 acessos ali. Ela vai fazer isso, legal, não vai resultar em venda. Então, não necessariamente. Então, é avaliar realmente o SEO dentro da perspectiva de marketing. Se o meu consumidor buscaria daquela forma, se aquilo pode gerar em lead ou em venda, e qual que é o caminho que ele percorre até fazer a venda. Para que a estratégia esteja norteada com base no objetivo final, que é a venda. O objetivo final não é o posicionamento, não é aumentar tráfego. O objetivo final é a venda. Aquele posicionamento vai me gerar venda, aquele aumento de tráfego vai me gerar venda. Então é isso, é pensar como uma estratégia de marketing mesmo. Esses são os dois principais erros. Né? Então, a pessoa ficar focada, né, fissurada em palavra-chave, fissurada em tráfego e às vezes não em venda. Né? Entendi. Quando eu dou consultoria de vendas e quando eu ajudo o cliente a dar os primeiros passos ali para transformar o processo que ele tem em uma coisa sistêmica, né, no software de CRM, eu vejo que tem essa tendência, às vezes, até para o time próprio comercial. Os caras não treinam o time de vendas, às vezes, para entender o problema do cliente, aplicar metodologias que hoje são muito conhecidas, como spin selling, critério de qualificação, e aí o vendedor, no final da venda, ele não está posicionado como alguém que está disposto a resolver o problema do cliente de forma genuína. Ele está ali como um cara que só ficou falando da empresa, só da oferta de valor que ele foi treinado. E aí eu sempre brinco com os clientes que é o seguinte, o teu vendedor ele tem que ser a autoridade e não um autoritário. Sim, porque muitas vezes parece isso. Não, cara, minha empresa é boa, minha empresa é boa, minha empresa é boa, minha empresa é líder, minha empresa não sei o quê. Chavões que não conectam, né? Sim. Tipo, beleza, você é líder. E daí? Em relação a quem? Eu tô acabando de conhecer teu mercado, cara. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, e não em, de fato, construir uma relação ali genuína. E aí o que você está trazendo se conecta muito com isso, que isso deve vir desde o posicionamento da empresa dentro dessas questões. O ponto que você comentou de ser dono do canal que congrega é muito interessante. Vamos pegar, por exemplo, empresas de um segmento, sei lá, software, por exemplo. Vamos imaginar que eu era uma empresa de software de gestão financeira em 2012. E eu comecei a investir nisso lá naquela época, lá nos primórdios, fiz um bom trabalho, fui ao longo do tempo evoluindo e tudo mais. O legado, olha quanta coisa, quanto o nosso hábito de consumo mudou, saiu, evoluiu. E eu sou dono disso tudo, cara. Isso é muito interessante pensando no jogo de longo prazo, ser dono, né? Então não construir a casa no terreno da sogra ou qualquer outra coisa que a qualquer momento vai mudar a regra do jogo e alguém pode me tirar, né? Então acho que isso é um tipo de coisa que até, na minha opinião, deveria despertar o interesse, até o tesão, digamos assim, do empresário em querer ter, porque ninguém vai tirar, não é que ninguém vai tirar dele, mas enfim, é uma construção sólida. Sim. Não é uma coisa, uma aventura, uma coisa passageira, né? Sim. Então faz muito sentido. E eu acho que também até gostei bastante do teu posicionamento, Felipe, no sentido de que todo passo estratégico envolve entender o que o cliente está procurando, desejando, sentindo naquele momento. Então, para quem assistiu no nosso primeiro episódio sobre construção da mapa da jornada do cliente, a sensação que eu tenho é que você joga isso com esse mapa debaixo do braço.
Então, o teu cliente às vezes vai chegar para você com uma sugestão do tipo, não, cara, vamos produzir um conteúdo aqui sobre as Olimpíadas. Sim. Cara, teu cliente não te relaciona a tua marca às Olimpíadas, ele não tá Sim. nem aí com isso aí. Tu vai estar concorrendo com o Sai da Globo. Não faz sentido, entendeu? Então, é legal ter esses pontos para ser um bom guia, um bom norte dessa questão. Gostei bastante do nosso papo nesse sentido para esclarecer, ajudar as pessoas a darem esse próximo passo, tá? Nosso tempo vai chegando aqui perto do fim. Você tem algum recado final, Felipe? Como é que as pessoas podem te procurar também? Se você quiser dar o arroba aí das tuas redes, como é que as pessoas podem te procurar para ampliar esse papo, dar um próximo passo, entender se isso faz sentido para elas? Como é que são? Bacana. Então, hoje a gente, na Adom, a gente faz o serviço de SEO, né? É um serviço que ele tem duas frentes. É um serviço consultivo. Aí a gente faz personalizado conforme a realidade do cliente. E a gente também tem a terceirização a entrega da implementação do dia a dia, né? A parte operacional. Então, se ele não tem braço para executar, a gente também consegue fazer a execução da estratégia. E pode me encontrar no Instagram, sou Felipe Franca, ou no site da Adom, agenciadom.com. Boa. Adom com um D e um N. Isso, ADON de navio. Boa. Não é Adão, mas é Adom. E quem tiver curiosidade em dar uma analisada no site, pode me chamar lá no direct, me chama lá no site, tem WhatsApp, e eu faço uma análise para a empresa ali de como que está o site no SEMrush, principalmente as principais métricas, que a gente já consegue ver bastante coisa interessante dele e de alguns concorrentes principais, só de colocar no SEMrush para analisar como que está o site. Maravilha. Esse seria um bom próximo passo para a empresa ter para entender essa avaliação. Isso, seria um bom... Talvez ela não entenda tantas coisas de forma detalhada, mas ela consegue ter o visual de como ela está, como que ela está em comparação aos concorrentes. Ele tem algumas métricas comparativas e dá para ver em que patamar que ele está em relação aos concorrentes. Maravilha, maravilha. Então, se esse é um conteúdo novo para você e se você em algum momento da sua jornada, né, de empreender tentou já avaliar a estratégia de SEO como um canal de aquisição para clientes ou até reforço de branding, construção de marca, esse pode ser um próximo passo importante, relevante para você. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua visualização. Esse foi o nosso conteúdo aqui, então, sobre SEO como construção de canal de aquisição. Obrigado e até sempre. Até mais.